Você que ama livros, se prepara agora para uma grande treta literária. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Em 1899, foi publicado pela primeira vez o livro Dom Casmurro, um grande nome da literatura nacional, e escrito pelo nosso grande escritor Machado de Assis. Esse livro ele trata de um possível, eu vou pôr bem entre aspas aqui, porque o livro é narrado pela primeira pessoa do Bentinho, então um possível triângulo amoroso entre Capitu, Escobar e Bentinho. Como esse livro ele é narrado pela primeira pessoa do Bentinho, então muita coisa que a gente vê ali é ponto de vista dele. Então, o que é legal é que o Machado de Assis, nessa escrita, ele deixou muitas características da personalidade do Bentinho que a gente pode analisar aqui agora. Então, o que a gente consegue ali mapear olhando, né, alguns comportamentos do Bentinho? Então, ele tem comportamentos clássicos, tá? De ciúme excessivo, ansiedade, pensamentos obsessivos e também de insegurança. Então, o que a gente sabe de pessoas que têm esses comportamentos de medo, tá? E de ciúme excessivo? Quando a pessoa fica nesses sentimentos, e toda vez que a gente tá dentro desses sentimentos, a nossa amígdala, tá? Uma parte do cérebro ali, responsável por questão de gerenciamento de emoções, essas coisas, ela fica ativa o tempo todo. E aí, o que acontece? A gente tá com um sinal de alerta ali pra gente o tempo todo, sinal de medo, ou seja, ó, fica ligado que alguma coisa vai acontecer, alguém vai puxar seu tapete. E aí, o que acontece? Ela faz com que o nosso córtex pré-frontal se desligue um pouco. Então, gente, isso faz com que a gente pense um pouco menos e seja um pouco menos racional. E o que isso acontece na prática, tá? Quando a gente tá com esse alerta ligado o tempo todo, tecnicamente a gente fica buscando no ambiente sinais para confirmar aquilo que a gente já tem certeza, entendeu? Então, a gente olha uma situação, a gente não olha com a questão racional. Peraí, vamos parar e vamos analisar se isso realmente está acontecendo ou se é coisa na minha cabeça. Não, eu tenho certeza, então eu vou olhar aquela situação para buscar coisas que só me confirmem. Então, posso dar um exemplo. Numa conversa, às vezes, com um amigo, e ele pode falar uma coisa nada a ver. Eu posso começar a interpretar aquilo e falar assim, nossa, será que ele sabe alguma coisa que eu não sei? Às vezes a pessoa tá falando de uma outra coisa e eu vou tentar puxar aquilo para confirmar uma coisa que eu tenho certeza que é real. Então, vamos olhar o contexto do Bentinho, porque é importante para a gente entender comportamentos dele, porque comportamentos são selecionados de acordo ao ambiente que a gente vive, certo? Se você olhar a história do Bentinho, o Bentinho ele era para ser padre, entendeu? Ele não foi porque ele desenvolveu um relacionamento com a Capitu. Então, ele tem valores muito fortes que são construídos dentro da religião, certo? Então, ele tem essa questão desse julgamento muito forte de certo ou errado, que vem fundado em cima de uma crença religiosa. E a gente tem também um outro fator, que é a superproteção da mãe, que o Bentinho sempre teve. Então, ele tem comportamentos um pouco mais de dependência emocional por causa disso, porque a mãe sempre super protegeu ele. E aí, a gente acaba tendo um medo absurdo de rejeição, porque ele acaba sendo inseguro dentro das situações para lidar sozinho. Então, se o Bentinho tivesse nos dias atuais, provavelmente ele seria aquela pessoa que sairia bloqueando a Capitu em todas as redes sociais possíveis e canais de comunicação. Ele faria textão e publicaria na internet e também abriria um podcast contando o lado dele da história. E ainda mais, a Capitu só iria saber por que ele estava bravo com ela, por que ele se separou dela, provavelmente através desse podcast, porque ele tinha uma tremenda dificuldade de conversar com a pessoa e ver se aquilo era real e entender o que estava acontecendo. Ele simplesmente afastava as pessoas dele. Se a Capitu traiu ou não traiu, a verdade é que a gente nunca vai saber, porque Machado de Assis fez questão de deixar essa dúvida no ar. Mas, psicologicamente falando, a gente precisa começar a analisar que o Bentinho ele estava preso em muitas questões psicológicas e regras que ele tinha. Então ele acaba sendo um narrador não confiável para a história.
E agora eu lanço a pergunta para vocês. Vocês estão de que lado da história? A Capitu traiu ou não traiu?